No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Vera Lopes defende projetos na tribuna. Tem a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. E câmaras de todo o estado participam do encontro Interleges, promovido pelo Senado e realizado na Casa de José Mariano. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E a Câmara do Recife está sediando esta semana o encontro Interleges, promovido pelo Senado Federal. São palestras e oficinas para câmaras de todo o estado entrarem na era digital e ampliarem a transparência das ações do Legislativo. O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, abriu o encontro, falando sobre o papel do programa Interleges na ampliação da transparência das atividades do Legislativo. Um caminho aberto para que a população possa acompanhar o trabalho dos vereadores e saber, por exemplo, como vota cada um dos parlamentares. E nós, através de sistemas feito isso, nós procuramos aperfeiçoar a relação povo e casa, para que a gente possa cada vez mais traduzir o sentimento de transparência, que é fundamental para as casas legislativas. Nós fizemos, em 2004, a abertura exatamente deste portal de comunicação da Interlege. Estamos, desde 2004, na perseguição de fazer o melhor. Em 2011, nós fomos classificados, a Câmara Municipal do Recife, como a segunda Câmara do país que participou e participa da integração social, de forma que todos possam, evidentemente, participar e conhecer as leis e conhecer o Legislativo. Nós aqui dessa casa tivemos a honra de transmitir através da comunicação da Interlege o que é fundamental, que é portal de transparência, para que a sociedade, através da internet, possa acompanhar tudo que seu vereador faz, tudo que a sociedade cobra e que muitas vezes não tinha rumo, nem tinha, evidentemente, como participar. Hoje, nós temos um portal de transparência, lei federal, e implantamos para que possa traduzir toda a realidade da vida legislativa. Somos o primeiro a ter o voto aberto. O voto aberto para que todos nós possamos saber como foi que seu parlamentar votou, como foi que seu parlamentar construiu e como, evidentemente, está se comportando a casa na transparência evidentemente real. A Câmara do Recife foi a primeira Câmara de capital do país a utilizar o sistema de processo legislativo no ano de 2004 e, atualmente, possui mais de 100 mil documentos na base de dados. Através do SAPL, é possível acompanhar a tramitação de qualquer matéria legislativa, como projetos de lei, de resolução, de decreto, requerimentos, emendas, entre outros. As casas legislativas precisam ter orgulho da sua execução, da sua participação para prestar conta como acontece em famílias, que os filhos prestam conta a seus pais. A Casa Legislativa é exatamente a paternidade social e os parlamentares são exatamente os filhos que precisam prestar conta ao poder. Estamos tentando nesse rumo. E hoje, graças à interparticipação do senador, eu me sinto profundamente orgulhoso e me permita a vaidade nossa de iniciarmos, na manhã de hoje, uma forma dinâmica de materializar com os nossos parceiros, com os nossos companheiros de casas legislativas, para que a gente possa dizer que estamos prestando conta das nossas atividades. A Interlege é o caminho aberto para que a gente possa
efetivamente transformar esse Brasil, num momento tão difícil, um Brasil transparente. O diretor do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, Hélder Rebouças, explicou que um dos objetivos do programa Interleges é reduzir a exclusão digital. Segundo ele, mais da metade das câmaras no Brasil não possui site na internet. O programa visa também fortalecer o poder legislativo, estimulando a modernização, a eficiência e a integração das casas. O Interleges oferece às casas legislativas um pacote de produtos que inclui o portal modelo para a internet, hospedagem, domínio.leg e treinamento para usar o portal sem custos para as câmaras. Importante que a Câmara Municipal apresente o seu trabalho. Às vezes, matérias importantes estão sendo discutidas e votadas naquela Casa Legislativa, mas o cidadão não tem acesso justamente porque não dispõe dos meios, né? E hoje a desconexão da internet é uma desconexão, inclusive, do mundo real. Dizem, inclusive, os especialistas em direito penal, que uma das penas do futuro será o cidadão ficar sem comunicação na internet, né? Você imagina hoje, não seria uma forma de uma cela virtual. Muito bem. Então, o programa Interleges, presidente, gratuitamente tem levado ao longo desse tempo essas tecnologias da informação, justamente para que o trabalho do parlamentar em nível estadual, mesmo no nível federal e municipal, possa estar mais próximo da sociedade. Em um primeiro momento, de acordo com Hélder Rebouças, o programa focou a tecnologia da informação, mas agora quer promover também a conscientização do Poder Legislativo Municipal, por exemplo, na formulação de políticas públicas. O programa Interleges, pretende levar esse trabalho, além da questão da tecnologia da informação, para tratar das políticas públicas. E o nosso presidente, que é um médico, sabe bem desse trabalho, porque o médico ele vê a doença e quer a cura, E o nosso sistema político hoje está doente. Está doente não no sentido pejorativo, mas a doença da febre para que possa melhorar. Então, aqui dentro do Legislativo, eu ainda creio nisso, eu acho que nós podemos encontrar soluções para isso. O primeiro palestrante do encontro foi o consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes de Oliveira. Ele falou sobre as mudanças recentes na legislação eleitoral e abordou também temas como reforma política e financiamento de campanha. Houve um movimento na sociedade, com a participação da OAB, CNBB e tal, no sentido de que fosse vedada toda e qualquer contribuição privada às campanhas eleitorais, seja de pessoas jurídicas, empresas, seja de pessoas físicas. A Câmara dos Deputados rejeitou essa proposta. Então, tudo indica, as coisas, tudo caminha no sentido de que a eleição de 2016, as eleições subsequentes, provavelmente serão regulados por um sistema eleitoral de financiamento semelhante ao que está em vigor hoje, chamado sistema misto. Ou seja, que admite o recurso público e o recurso privado também, na forma da lei. Como será a lei, ainda vamos ter que regulamentar. A única coisa importante que a emenda à Constituição aprovada pela Câmara diz é que PJ doa para PJ e pessoa física doa para pessoa física. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: as empresas vão doar para os partidos e os partidos poderão transferir esse recurso para a campanha dos candidatos a vereador, a prefeito, etc. E as pessoas físicas, essas sim, podem doar para o candidato, para a pessoa do candidato. É a única restrição. Haverá, provavelmente, alguma restrição de natureza numérica, mas isso não foi estipulado, não foi definido ainda. A professora Raquel Alves, integrante do Instituto Legislativo Brasileiro, deu uma palestra sobre o papel do ensino à distância na modernização das casas legislativas. É o curso Política Contemporânea. Ele foi colocado no ar no final de outubro e até sexta-feira já tinha atendido 15 mil alunos. Esse curso, eu falo, quem trabalha com política, quem trabalha em casa legislativa deve fazê-lo. Porque ele explica como é que funciona aquela troca de favores, troca de emendas entre executivo e legislativo.
que a gente vê na televisão. Ah, foi concedido tantos mil de orçamento para o município tal. Como se o legislativo estivesse fazendo favor para alguém. E não é bem assim, né? O curso ensina como é que funciona toda essa tramitação, todo esse imbróglio entre o executivo e o legislativo. Então, o LB é o caminho para levar capacitação, modernização e transparência nas atividades legislativas através da capacitação do servidor. E aí eu fiz ali um desenhozinho para chamar a atenção de vocês, assim, capacitação e modernização é o que o LB faz. Capacitação, tecnologia, comunicação, informação, você terá um cidadão satisfeito. Um cidadão que dentro do ambiente da Casa Legislativa vai desempenhar melhor o seu trabalho e o cidadão que está fora, acessando ali através da transparência, satisfeito também, porque está vendo o trabalho do seu vereador, do seu deputado, do outro cidadão. Francisco Etelvino, coordenador de formação e atendimento à comunidade do Legislativo do Instituto Legislativo Brasileiro, detalhou as possibilidades que se oferecem quando uma Câmara recebe o programa Interleges. Hoje, um cidadão aqui de Recife, ele está no Japão, 12 horas de fuso horário, e simplesmente, não 24 horas, perdão, de fuso horário praticamente, e simplesmente ele lá no tablet dele, no laptop, no computador do hotel, ele entra e assiste a sessão online e ao vivo da Câmara Municipal sobre um assunto de interesse dele. Ele vai mandar via web a mensagem para o vereador, dizendo, olha, eu votei no senhor, tem o projeto número tal que está sendo tratado, discutido na comissão tal, e eu gostaria que o senhor votasse assim, assado, por causa disso, disso e disso. Ou seja, não só as organizações ficaram mais próximas umas das outras, mas o cidadão também se aproximou da organização. O cidadão, hoje, ele é mais partícipe. O cidadão, hoje, ele tem mais recursos para solicitar tanto informações ou como também se posicionar e emitir opiniões. E se a gente for olhar no escopo da nossa legislação como um todo, está lá garantido, no capítulo 1º dos direitos pessoais e coletivos da nossa Constituição de 88, no artigo 5º, o direito do cidadão ter acesso à informação. Daí vem, derivado disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que regulamenta como os órgãos públicos têm que prestar as informações, e a própria Lei de Acesso à Informação, que são conhecidas pelo conjunto de leis da transparência. Porque esse é o arcabouço legal que determina que os órgãos públicos todos, Executivo, do Legislativo e do Judiciário, tenham que prestar informações oficiais. O encontro Interleges, promovido pelo Senado Federal, que começou nesta segunda-feira na Câmara do Recife, vai até sexta-feira, com a série de oficinas. Participaram da solenidade de abertura representantes das câmaras de Vicência, Lagoa do Carro, Floresta, João Alfredo, Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Condado, da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da Assembleia Legislativa de Rondônia. À tarde aconteceu a primeira oficina do Interleges. O tema foi Portal Modelo. Representantes do Legislativo de 18 cidades de Pernambuco participaram da primeira oficina do Encontro Interleges. Eles receberam treinamento sobre o funcionamento do Portal Modelo, como explica o especialista em informática do Senado Federal, Higino Brito Vieira. Nós estamos aqui disponibilizando uma ferramenta, o que é o Portal Modelo, que possibilita que as câmaras municipais estejam presentes na internet, de tal forma que possam, com isso, também passar a atender a legislação de transparência e também de acesso à informação. O Portal Modelo é um sistema de gerenciamento de conteúdos na internet. É um portal pronto para utilização e a gente ensina como a
como gerenciar o conteúdo, como inserir ou retirar conteúdo do portal, de uma maneira muito simples, intuitiva, para que a Câmara Municipal, seja ela do porte que for, possa utilizar a ferramenta sem precisar de um conhecimento avançado de informática, sem precisar de uma infraestrutura específica para suportar esse tipo de ferramenta. E nós também fazemos com que a Câmara Municipal já saia daqui ao término do treinamento com o seu portal implementado, ou seja, no final do treinamento nós temos como saldo final a Câmara Municipal com o seu portal publicado na internet. Algumas câmaras municipais já possuem site e vieram conhecer o sistema do Interleges. Estou achando muito produtiva, muito agregar valor, porque lá quem alimenta não é a gente. A gente paga uma pessoa específica para alimentar. O funcionário só vai passar material das reuniões, essas coisas. Ainda aprendendo mais a aperfeiçoar, né? E agora é você que vai alimentar o portal? Com certeza. Estou achando bem interessante. O portal é fácil de manusear, as instruções elas são bem intuitivas, então eu vejo que não há uma dificuldade para uma pessoa que tenha poucos conhecimentos de informática. Não é necessário grande conhecimento para poder manusear o portal. Outras câmaras vieram aprender a implantar um portal já no sistema do Interleges. É o caso do Legislativo de Paulista. Vamos ter que aprender muito ainda, até porque eu acho que até o suporte lá está ruim. Para o que ele está ensinando aqui, a gente está vendo que suporte para isso a gente não tem. Tem que mudar muito. Em Floresta, a Câmara Municipal já utiliza a ferramenta apresentada. A gente pretende se aperfeiçoar. Acredito que ainda há muito que aprender e melhorar cada vez mais nosso trabalho. As oficinas do Interlegem acontecem até o final da semana. Vera Lopes é autora de 2 projetos de lei que receberam parecer de rejeição. As matérias tratam da ampliação do período de licença paternidade e do horário de funcionamento dos CAPs no Recife. Ambas foram discutidas antes de serem votadas. A Comissão de Legislação e Justiça da Casa emitiu parecer pela rejeição das 2 propostas. Mas antes da votação em plenário, a vereadora Vera Lopes pediu para discutir os projetos. Primeiro, ela falou dos benefícios da iniciativa da licença paternidade ampliada e ela destacou a importância para a saúde da mulher e do filho. Quando a mulher, né, vai parir, ela necessita depois de assistência, até porque ela pode estar cesariada, operada, né, e tem que amamentar o filho, o marido tem que dar assistência. Temos que aumentar o relacionamento familiar, e porque a criança e a mãe necessita de ir ao médico, fazer teste do pezinho, teste da orelhinha, né? Teste do olhinho. A mulher precisa se deslocar para tirar os pontos, fazer sua revisão da cirurgia. E tem mais. Além do desconforto, além dela estar de resguardo e operada, e ter que se locomover, tem também o aspecto psicológico. Tem mulheres que elas entram em depressão pós-parto, vereadora Aimee. Ela entra em depressão pós-parto e o marido, o pai, é que realmente vai cuidar da criança. Ela está em estado psicológico depressivo e não pode cuidar da criança. Então, tem vários cuidados. Hoje a gente está vendo que empregada doméstica, ninguém pode pagar empregada doméstica, certo? A população carente, coitada, normalmente funcionários públicos lá, não podem pagar com o salário dele uma empregada, uma babá para ficar com o menino, não é verdade? Então, e babá também tem um aconchego, é aquela história, não basta ser pai, tem que participar. Tá? Então, durante o período, entendeu? Que a mulher está no pós-parto, certo? Está no resguardo, operada, muitas vezes operada, necessita, né, de que o marido esteja com ela, auxiliando, tanto para cuidar do filho como dela mesma. Então, eu acho importante que se estenda, não é? Essa licença paternidade de 5 para 30 dias. A comissão só passou aqui na Comissão de Justiça, só.
de Legislação e Justiça. Não passou mais nenhuma comissão, porque eu fiquei exigindo que esses projetos aqui, são 2 meus, que tem mais de 60 dias nessa casa, não tinha passado a Comissão de Saúde, não tinha passado Direitos Humanos, não passou em comissão nenhuma, só a de Justiça para entrar em pauta. Então, eu acho importantíssimo para a população e para a saúde, tanto da mulher como do filho, certo? Que essa licença à paternidade seja estendida. Mas o vereador Jurandir Liberal disse que o projeto deve ser uma iniciativa do Poder Executivo e citou a Lei Orgânica do Recife. A Lei Orgânica do município ela é clara no seu artigo 22. Portanto, eu tive olhando o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, ele está correto. Por mais boa vontade que Vossa Excelência tenha, mas essa é uma matéria que não cabe a gente legislar sobre ela. E ainda por cima, na questão do mérito. Há toda uma discussão que é a nível nacional com essa questão da paternidade, ou seja, o acompanhamento, que já é dado o tempo regulamentar para os pais. Portanto, vereador, eu gostaria, inclusive, de esclarecer também a Vossa Excelência que a principal comissão é a Comissão de Legislação e Justiça. Quando ela diz que é inconstitucional ou não passa pelas demais. O correto é não precisaria nem às demais. Ela iria às demais, à saúde, se fosse o mérito na legislação fosse aprovado. Então, a saúde faria a avaliação. Portanto, eu queria dizer a Vossa Excelência que é uma pena, mas eu vou votar com o parecer de legislação, porque ele está correto. Almir Fernando também lembrou que é competência do Estado legislar sobre leis trabalhistas. Isso aqui é uma atribuição, é competência, está na Constituição, é competência do Estado legislar sobre o direito de trabalho. Então, a gente não pode... além do mais, a lei orgânica também fala sobre isso aqui. O próprio vereador Jurandir Liberal mencionou o artigo, que coincidentemente é o 22 também, da lei orgânica, e o 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, se nós temos uma comissão de legislação para poder verificar a legalidade das leis aqui na nossa casa, como é que a gente vai encaminhar para o Poder Executivo para ele apreciar? Ele tem que apreciar e a gente tem sido muito criterioso com relação a isso aqui. Eu quero aqui parabenizar o vereador Ayrton Luna, que tem feito um excelente trabalho na Comissão de Legislação, sendo muito atento para que a gente não possa mandar projetos de lei para o Executivo para depois ser desmoralizado aqui, tendo o veto do prefeito e a gente aqui não poder derrubar o veto por conta da inconstitucionalidade, da legalidade da lei. O projeto foi rejeitado por 18 votos a 1. Outra proposta da vereadora Vera Lopes, que também estava na pauta de votação e recebeu parecer contrário, foi tema de discurso da parlamentar. Ela pediu apoio para o projeto que estendia o atendimento nos CAPs, os Centros de Apoio Psicossociais. De acordo com a proposta, eles deveriam funcionar 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Nós não temos hospitais psiquiátricos para levar os pacientes em surtos. O que a gente tem que fazer? Se disseram que os CAPs, agora, é para onde deve se dirigir os pacientes com transtornos mentais em surto, não é? Ou para fazer o acompanhamento, então esses CAPs têm que funcionar 24 horas. Porque quando chega às 5 horas, fecha os CAPs, pronto. A pessoa está em surto, está lá precisando de atendimento noturno e não tem para onde ir. E esses CAPs, olha, só tem um hospital aqui, em todo Pernambuco, que está atendendo os pacientes em surto, que é o Ulisses Pernambucano. E vocês chegam lá, imprensa, pode ir lá no Ulisses Pernambucano que vocês choram. É os pacientes em cima de banco de cimento, no chão em cima do jornal, tudo dopado, né? E não tem, quer dizer, fazia urgência, levava para o CAPS, eles ficavam lá em repouso para ter uma recuperação. Então, nós temos que dar dignidade aos nossos pacientes. Temos o doente mental, não é? É tão doente como o doente físico. Então, eles precisam de assistência. Domingo mesmo, eu vi
uma chamada do Sindiosp no Diário de Pernambuco, dizendo que a saúde mental estava jogada ao léu, que ninguém mais olhava para o doente mental, que hoje o paciente mental ou ele é assassinado ou ele vai matar alguém, porque anda aos mil, passeando, perambulando pelas ruas, sem medicação, não é? E sem assistência. Então, gente, esse projeto de CAPS 24 horas é um projeto importante para a população, tanto não é? Para que os pacientes com transtornos mentais em surto tenham a sua assistência, como também garante não é? A segurança das pessoas andando na rua. Já pensou? Aí vai tem um surto esquizofrênico, passa com o revólver, faz como aqueles que invadem as escolas, mata o povo todo no meio da rua. Então, a gente precisa realmente tratar essas pessoas. Mas o projeto também foi rejeitado por unanimidade. Almi Fernando pediu a volta do terminal de ônibus da Linha do Tiro para o bairro da Linha do Tiro. Hoje o terminal é no córrego do Euclides. E a gente espera que com essa ação da Secretaria de Mobilidade e de Controle Urbano, retirando as pessoas daquela localidade, a gente já tem essa solução, apresenta essa solução, daqui o terminal volte para a Linha do Tiro. Está no córrego de Euclides, e a gente espera que ele retorne para o seu local de origem, que é lá na Rua Ariel de Holanda, tendo agora esse espaço na frente do antigo Campo do Café, onde está sendo construído um conjunto habitacional, e a gente espera que esse conjunto seja o mais rápido possível concluído e que seja mantido o campo de futebol, que é o que a gente defende aqui, a manutenção dos campos de várzea, lá na Linha do Tiro, que era dirigido até no tempo, vereador Carlos Gueiro, por Antônio Ricardo, pessoa que sempre lhe ajudou, um aliado seu, infelizmente faleceu, e hoje estamos sem esse campo, que era o conhecido Campo do Café, mas muito jogado lá e utilizado pelo São Paulo. E a gente espera que esse campo possa voltar para a comunidade, que era muito útil, muitas pessoas utilizaram para fazer campeonato ali, e o Antônio Ricardo era o seu dirigente, que controlou, que comandou, que ajudou na organização daquele campo. Então, a prefeitura, havia uma invasão na frente do campo, e essa secretaria tirou aquelas invasões, e hoje a gente tem uma solução, a gente pode trazer de volta a Linha do Tiro, o terminal da Linha do Tiro, para ocupar aquele espaço. Até porque a Avenida Ariel de Holanda, a Rua Ariel de Holanda, que eu me considero uma avenida, tem espaço para colocar até outros veículos, outros coletivos. Então, há essa possibilidade. Então, a gente espera que Grande Recife, através do seu presidente, possa atender a comunidade e trazer de volta esse terminal lá para a Linha do Tiro, para desafogar o engarrafamento que é tão grande lá no córrego de Euclides. E a gente pode continuar com o córrego de Euclides Derby lá no córrego de Euclides e trazer a Linha do Tiro para o seu local de origem. E a gente espera que isso possa ser feito o mais rápido possível, já que a solução prometida ela já foi feita. E só falta agora a Grande Recife tomar a iniciativa de trazer o terminal lá para a Linha do Tiro, e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Aimee Carvalho celebrou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. No Recife, a Prefeitura deu início à Semana da Pessoa com Deficiência, promovendo atividades em diversas áreas. Esse ano, o tema desenvolvido foi Inclusão, assuma este compromisso. Um chamado para o envolvimento do poder público e da sociedade em geral, na perspectiva de consolidar a inclusão das pessoas com deficiência em diversos setores, sobretudo na acessibilidade e mobilidade. Ainda em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, senhores vereadores, quero destacar o lançamento da campanha Recife Conte Comigo, da Secretaria de Desenvolvimento e de Empreendedorismo,
que consiste na realização de um cadastro permanente das pessoas com deficiência para posteriormente serem encaminhadas e inseridas ao mercado de trabalho, seja pela iniciativa pública ou privada, como é o caso das empresas parceiras da ação. O cadastro irá permitir que o órgão tenha um banco de dados com os interessados, a fim de estimular contratações e a garantia do exercício da cidadania. Finalizo meu discurso nesta tarde com a frase de Thomas Edison, que diz: muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quanto estávamos próximos do sucesso na hora em que desistimos. Luiz Eustáquio lamentou a posição do governo em relação à greve dos servidores do INSS. A categoria está parada há mais de 45 dias. E esses trabalhadores estão aí há 45 dias paralisados, sem o governo apresentar uma proposta por escrito, para que possa solucionar o impasse. Então, fica aqui o nosso registro, inclusive nós estamos para trazer os servidores do INSS aqui, até para pedir o apoio aqui dos vereadores, para que a gente possa estar enviando em breve um documento desta casa, pedindo para o governo também poder negociar, até porque nós estamos numa Câmara de capital, de uma das capitais do nosso país, e é importante que a gente possa também estar solicitando aos deputados e ao que façam intervenção junto ao governo. Amanhã os trabalhadores vão estar no aeroporto falando com os deputados e pedindo apoio para solucionar essa questão da greve, e também que a gente possa estar mandando para o presidente da República um pedido dessa casa no sentido de podermos resolver a greve que mexe com todo mundo. Não mexe só com os funcionários, mas mexe com toda a população do Recife e do nosso país. Ele também criticou a proposta que pretende descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Está sendo discutido que é a questão do porte de drogas. Esse assunto é algo muito sério, vereadores. É algo que realmente a gente tem uma luta no sentido de que a questão da droga, que é uma epidemia na nossa sociedade hoje, ela possa ser combatida e ela possa ser melhorada na questão das famílias. E nós percebemos que essa decisão que o Supremo Tribunal pode tomar, na nossa avaliação, ele pode vir agravar esse caso. Na nossa avaliação, pode haver um agravamento da questão, vereador Eurico Freire, do uso de drogas no nosso país, na nossa cidade e no nosso país. E a gente sabe que não é simplesmente... você, na verdade, vai só prejudicar, vai só aumentar o volume de uso se você permitir que isso seja aprovado. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, vez por outra, está tirando o papel que é do legislador e usurpando para si. E, nesse caso, o legislador colocou uma posição que não é favorável à questão do porte de droga para consumo, que isso é crime, mas não crime para que a pessoa seja presa, mas crime para que a pessoa seja alertado. Mas, na minha avaliação, você poderia até modificar algumas coisas, mas jamais permitir que esse porte de droga, esse porte para consumo, porque se isso acontecer, vai ser um atraso para a nossa sociedade. Vai ser muito ruim se o Supremo Tribunal decidir isso no momento que toda a sociedade está lutando em outra direção. Então, é importante, fica registrado essa tarde, na tribuna, o nosso descontentamento com essa posição, porque é uma posição muito ruim para a sociedade brasileira. Michele Collins parabenizou o trabalho da 2ª Vara da Infância e Juventude do Recife por ser uma referência nacional em processos de adoção.
A nossa capital pernambucana, a nossa cidade, está hoje sendo um modelo para o país nessa área que diz respeito à adoção. E eu concluo meu discurso parabenizando o nosso atuante e destacado Poder Judiciário, na figura do seu presidente, o desembargador Frederico Neves, o empenho dos parceiros daquela instituição, a exemplo do Ministério Público de Pernambuco, e também a todos os familiares que realmente se interessam e se dispõem a dedicar amor a pessoas que tanto necessitam, a pessoas que precisam de carinho, de atenção, de amor, de muitas crianças que às vezes são vitimadas, que estão sendo jogadas até pelos pais ou pelas mães, que são abandonadas. Alguns casos também nós sabemos que, infelizmente, são de mães e pais usuários de drogas, né, e pessoas também, muitos casos de pessoas que cometem delitos, abuso sexual com essas crianças e adolescentes, e essas crianças são retiradas da sua casa e são colocadas para uma nova família cuidar e amar. Parabenizo também, nessa oportunidade, todas as pessoas que têm estado à disposição de famílias que têm aberto a porta das suas casas e também do seu coração para amar e cuidar dessas pessoas. Eu tive a oportunidade recentemente de estar com o doutor Frederico, falando justamente sobre as questões de drogas no nosso estado, e ali ele me mostrou que eles têm um sistema muito importante, um sistema tecnológico, que também, com certeza, ajuda muito a dar celeridade nos processos. Então, Recife hoje está de parabéns por ser a capital do país onde se adota mais rápido uma criança, que leva no máximo 4 meses. Isso é um orgulho para todos nós recifenses. Parabéns a esses profissionais e a essas famílias. Isabela de Roldão repercutiu a 3ª Conferência Municipal da Juventude, realizada na semana passada. A gente se surpreende com a conferência onde tinha mais pessoas fora da faixa etária da juventude, né, que seria, em tese, até os 29 anos. E a gente ficou se perguntando, a conferência acontece, eu fiquei surpresa, eu sou presidente da Comissão da Juventude, eu soube da pré-conferência no dia que teve a primeira pré-conferência, porque um jovem me mandou um WhatsApp perguntando se eu iria participar da pré-conferência. Isso era por volta de 11 horas da manhã, essa pré-conferência iniciaria 1 hora da tarde. E eu disse, bem, eu não estou sabendo, mas vou tentar me organizar para ir. E a gente mandou uma representação para toda a pré-conferência. Teve pré-conferência, especificamente da RPA 1, que tiveram 8 jovens participando. Então, você imagina o que é RPA1 com 8 jovens participando de uma pré-conferência. Então, eu acho que deixou a desejar. Eu queria fazer esse registro, compartilhar com Vossas Excelências. Eu fiquei sabendo lá, eu não sei efetivamente se os outros 2 membros da Comissão da Juventude, Romerinho e o outro vereador, que compõe a Comissão da Juventude, se foram convocados, porque eles têm acesso ao Conselho da Juventude. Eu fiquei também sabendo disso lá. E, enfim, e ficou uma coisa, deixou a desejar. As discussões que poderiam ter acontecido de forma muito mais efetiva, com maior participação da juventude, onde poderia se discutir efetivamente quais são as políticas públicas para a juventude da cidade do Recife. Depois de 2 anos e 8 meses de gestão, a gente continua sem saber quais são as políticas públicas para a juventude da nossa cidade. E o maior reflexo disso estava ali presente naquela conferência. Uma conferência muito bem organizada, estruturalmente falando, mas deixou a desejar quanto à participação efetiva dos jovens. E a gente tem certeza que juventude calada tem algum problema. A juventude não pode ser calada. A juventude tem que ser participativa e ativa. Então, eu gostaria somente de compartilhar com Vossas Excelências a frustração que nós vivemos semana passada, diante da 3ª Conferência Municipal da Juventude da cidade do Recife. E Jurandir Liberal comentou os resultados de 2 audiências que ele promoveu na casa. Há uma discussão muito grande de como vai ser essa interação prefeitura e as concessionárias. Nós tivemos vários debates aqui com o vereador Eurico, o vereador Henrique Leite, vários outros vereadores, onde nós chamamos as concessionárias para que a gente pudesse dar um tratamento a essa questão. Mas, apesar da gente ter feito a proposta de um conselho gestor no uso
tanto da parte do subsolo como as vias aéreas, mas isso não chegou a um denominador comum e eu espero que, no futuro, tenha um projeto ou uma lei que possa rezar sobre todo esse tema, tanto do subsolo como as vias aéreas, quando a gente demonstra os problemas aqui trazidos pela CELP, pelas concessionárias de telefonia, que deixam gambiarras aí nas ruas e, inclusive, uma poluição visual muito grande. Então, esse é um tema que precisa a gente aprofundar, vereador. Eu queria que a comissão a gente pudesse insistir nesse tema para a gente ter algum resultado. Mas eu queria só, nesse ponto, dizer o destaque com relação à manutenção, que nós vamos acompanhar a execução. Estava conversando há pouco tempo com o vereador Marco Menezes, que também propondo essa questão, mas que cada vereador acompanhe a execução dessa operação tapa-buraco, porque os requerimentos que são apresentados aqui nessa casa não são cumpridos, não são atendidos. E é necessário que a gente veja, o vereador que acompanha em todo o seu bairro, toda a comunidade, possa cobrar, de fato, a execução dessa recapeamento. Portanto, esse acompanhamento eu vou fazer e saber se realmente o prefeito está fazendo como prometeu. Presidente, eu queria ainda pedir só mais um minuto para informar sobre a audiência da quinta-feira, que nós convidamos a CTTU, que está fazendo um excelente trabalho também ao nível de sinalização, mas está cometendo um exagero no que tange ao problema da velocidade das vias. Primeiro, eu entendo que Recife é uma cidade altamente congestionada que já vive parada. Eu já chamo roda presa. E aí está uma insistência numa normatização de sinalização que prejudica os próprios usuários. Você vê lombadas com 30, com 40, com 50, com 60, é uma verdadeira salada, então não cria um ambiente de você circular na cidade. Você vem numa rua, aí daqui a pouco, para ter uma ideia, inventaram 30 quilômetros no Recife Antigo. A lombada do Recife Antigo é 40, ou seja, se no bairro é 30, como é que a lombada é 40? Eu nunca vi dizer que lombada fosse para você aumentar a velocidade. Então, algo está errado. E é essa discussão que eu queria que a CTTU tivesse, for normatizar alguns parâmetros, não naquela lógica via arterial, que começa a complicar no próprio sistema. E a outra é com relação à via Mangue. Vereador, que é uma via concluindo, presidente, é uma via exclusiva e que ela deve ter uma velocidade não de 60 km, como é na via urbana, mas um limite de 80, para que as pessoas, inclusive, tenham um minuto. Aí vem na discussão, não, só vai ganhar 1 minuto, mas também ganha a distensão dessa pressão violenta que está sobre a questão da velocidade. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram ontem à tarde. O grupo analisou vários projetos em tramitação na casa. Participaram da reunião o presidente Aerto Luna e os vereadores Erivaldo da Silva, Almir Fernando e Carlos Gueiros. Eles analisaram 7 projetos de lei. 3 deles foram rejeitados e 4 aprovados. Entre os que receberam parecer favorável está o que institui o dia em homenagem à acessibilidade cultural no Recife e o que inclui o Dia do Imigrante Português no calendário oficial de eventos da cidade. O encontro teve ainda a presença dos consultores legislativos aprovados no concurso realizado pela Câmara no ano passado. Foram nomeados e já tomaram posse 9 profissionais com curso superior em diversas áreas. Eles acompanharam atentos a reunião, já que prestarão assistência técnica e legislativa às comissões temáticas da casa. Posso dizer que a recepção que a gente está tendo aqui na casa é muito boa, está acima da expectativa nossa. E o que a gente espera daí adiante é poder contribuir, né, com os trabalhos da casa, né, bem como aprender com o dia a dia, né, dos vereadores, dos trabalhos dos vereadores, e com esse processo decisório, né, da legislação do município. A presença e a vinda dos consultores legislativos vem a dar uma dinâmica
maior na casa, nas comissões, no sentido de que a gente vai ter condições de acelerar mais os processos, porque eles já vão analisar de forma técnica. Então, aquilo que a gente perdia ou disponibilizava um certo tempo analisando a legalidade, então a gente já vai receber os processos já com essa análise prévia. Isso vem a tanto dar mais velocidade, como também dar maior credibilidade ao processo jurídico e de análise aqui na casa. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.